Bom, pessoal, então boa noite, né? Nesse evento eu já sou um cara manjado, né? Eu só queria começar a minha fala, dizer que eu não tenho graduação em economia, apesar de chamar de economia, mas a minha graduação aqui é em ciências sociais. É uma honra dizer que ainda estou uma da professora Zoraida, minha colega de ciências sociais. Eu discuto o meio ambiente, nós aqui estamos discutindo o meio ambiente. Bom, eu elaborei aqui um elemento, uma categoria, para a gente pensar um pouco as pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui, eu e o professor Fábio, junto com a turma que está elaborando aqui o seminário no FRN. Essa categoria, que é uma categoria que aparentemente foi do domínio da economia política durante muitos anos, ela vem sendo resgatada do forno das ciências sociais, e que eu compreendo que, através dessa categoria, ela pode vir dar resposta às questões ambientais. E essa categoria é uma categoria que vem sendo discutida há mais de 150 anos, e essa categoria que é o grupo econômico, essa categoria ela se confunde com a própria história da empresa e a história do pensamento sobre a empresa, sobre o grupo econômico. E é fundamentalmente o lugar que essa categoria ocupa na história do mundo ocidental deve-se à imensa contribuição que a teoria crítica, que a inglês é a teoria crítica do século XIX, eu estou me referindo ao marxismo e ao neomarxismo do século XX. Essa categoria que é o grupo econômico. Então nós, quando pensamos aqui, eu e o professor Fábio, discutimos aqui a lógica da energia por uma lógica crítica por dentro da economia política, essa categoria do grupo econômico surgiu uma categoria com muita força. E se nós observarmos a cena nacional recente, essa categoria, esse sujeito, esse agente, para usar um termo mais próximo da economia, ele ganhou um espaço na mídia, de 10 anos para cá, não ganha. Então, danos ambientais recentes no país, talvez os maiores danos ambientais no país, esse recente atinge lá a cidade de Mariana, na minha concepção é obra do grupo econômico, não é obra da intervenção da comunidade, não é obra da relação interestatal, não é obra da relação intercomunitária, é o resultado de um comportamento etólogo, ou seja, de um comportamento que passa longe daquilo que seria uma ética corporativa, uma ética das organizações, e o seu desdobramento também é o dano, o risco, o perigo ambiental. Então, esse debate que fizemos aqui nesses 2 dias, esses 3 dias, eu venho aqui a contribuir com essa perspectiva dessa categoria já antiga. Muito disseram aqui, eu sou um jurássico na sociologia e acho que as coisas do passado elas não perdem o seu poder de explicação, e o grupo econômico, na minha concepção, dentro da linha do pensamento possível, é um protagonista de muitos problemas da realidade contemporânea e principalmente daquilo que nós estudamos aqui no grupo, com o professor Fábio e os colegas, da questão ambiental e da questão da sustentabilidade. Então, a premissa que eu abro é exatamente essa. Se temos uma crítica à sustentabilidade, essa crítica passa pelo comportamento político desse desdobramento econômico, que é o grupo econômico, como ele promove uma certa insustentabilidade. Essa é uma provocação. E esse tema do grupo econômico é um tema que vem sendo esquecido nas ciências sociais. E vem sendo esquecido nas ciências sociais porque as ciências sociais tendem cada vez mais a reificar o lugar do Estado como uma categoria explicativa de força, eu diria que tem muita força, mas não somente, e outras categorias que aparentemente surgem para nós como fossem eminentemente sociais. E o grupo econômico, enquanto uma obra do capitalismo, ele vem sendo relegado à análise administrativista ou da análise econômica. Então, os colegas aqui que apresentaram o trabalho na energia eólica, o Ciene que trabalhou na energia eólica, colega, todos os trabalhos aqui que tem energia eólica, o cerne da questão é o comportamento corporativo. Em que medida esse comportamento corporativo ele é o desdobramento de um avanço de um tipo de sujeito histórico, que é o grupo econômico, e como ele se desdobra aqui no Nordeste com essas práticas etólogas, essas práticas que a gente aqui está fazendo crítica a elas. Então, quando na minha leitura eu vejo uma estrutura produtiva diversificada no território norte-grandense, esse é o território setentrional, a minha leitura não é ver apenas o território como algo das relações meramente ambientais, ou interestatais, ou intercomunitárias. Ao contrário, eu vejo o território quanto uma estrutura
relacional, e aí eu queria remeter à análise que o professor fez ontem com muita profundidade. Eu leio a minha leitura no Velso, a minha leitura que é o marxismo do Milton Santos, né, que nos fortalece cada vez mais, e vejo, obviamente, a presença, dentro de uma estrutura subdesenvolvida, que é o nosso território, a presença de um ente moderno, de um ente que tem uma capacidade de tensionar as relações políticas e intercomunitárias com muita força, que é o grupo econômico. Agora, o grupo econômico não surgiu para mim como algo por acaso. Essa primeira peça que eu vou citar aqui para vocês é o resultado de uma discussão teórica já bastante conhecida das ciências sociais, principalmente por dois autores, que é o Giovanni Arrighi, falecido Giovanni Arrighi recentemente, né? Dentro da história econômica e da história da sociedade, um autor muito caro e pouco lido, eu diria, nas ciências sociais, que é o Fernando Brandel. Enfim, e dentro do marxismo, nós temos desde o pensamento clássico de Marx, né, o pensamento de Bucari, o pensamento de Lenin, Rosa Luxemburgo, enfim, uma tradição mais densa que o marxismo pôde apresentar. E recentemente as discussões do marxismo dentro da geografia crítica vem trazendo as contribuições do David Harvey e outros. Enfim, a minha discussão surgiu do grupo econômico em função de uma pergunta bem elementar, que nas ciências sociais eu senti muita falta, muita carência de como perseguir a explicação para essa pergunta. E nas ciências sociais nós estudamos muito sobre o processo de acumulação, dentro desse regime de acumulação que é o capitalismo, mas nós pouco perseguimos, eu diria, a trajetória histórica de uma organização e quais são os caminhos, os meandros que ela realiza para acumular capital. Na teoria nós sabemos como se dá o processo de acumulação de capital. E na estrutura do pensamento metodológico que eu estou resgatando aqui de Arrighi, que é o grupo econômico, há uma necessidade de entender em que medida esse agente acumula historicamente e de que elementos da história do meio social ele se vale para acumular. Então, por exemplo, isso me surgiu em discussão com a minha orientadora, todos conhecem que é a professora Livramento. Ela não concordou com boa parte daquilo que eu coloco aqui, porque há um momento em que você discute o modo de produção capitalista e seus principais atores, e é uma discussão que, por vezes, foge à própria lógica da economia política, e o próprio objeto pede uma discussão para além disso. Então, por exemplo, eu esbarrei em alguns momentos na minha tese, eu estudei aqui um grupo econômico de acumulação de capital com base na lógica mercantil, que é a lógica da produção econômica, e há momentos que fugia a ideia da economia política, seus elementos, e apresentava fenômenos como a violência, as questões judicializadas, etc. E aí a gente teve que parar, porque afinal de contas era uma tese de doutorado e não um inquérito policial. Né? Eu, por uma questão de preservação física, a gente sabe que o capital não vive só da lógica da acumulação, mas então, quais são as premissas básicas que a gente poderia contar aqui para colaborar com a discussão já para frente? A primeira ideia é que um grupo econômico não é uma empresa comum, e ela é uma empresa muito nova dentro da estrutura da acumulação capitalista. Ela tem, desde esse capitalismo que eu chamo aqui de capitalismo corporativo, agregando, trazendo a discussão do pensamento do Giovanni Arrighi, essa lógica da acumulação pelo grupo econômico, ela tem aproximadamente 200 anos. Ou seja, é uma forma de acumulação, talvez uma das mais complexas que possa existir, e o grupo econômico não é nada mais do que uma das diversas formas em que o capitalismo corporativo ele se apresenta e é funcional para a acumulação. Agora, dizer que um grupo econômico é uma categoria na economia política é muito pobre ainda, é muito pouco. O Giovanni Arrighi nos dá uma saída que diz que a atuação de um grupo econômico, seja em qualquer território, ele é indissociável daquilo que ele chamou, e é um termo bastante polêmico, da constituição de um sistema dominante de empresas. Então, Giovanni Arrighi não está nos falando aqui de um sistema dominante de estados, muito menos de dominações de natureza paraestatal, mas sim de um sistema dominante de empresas, mas não de um sistema dominante de empresas quaisquer. Um sistema dominante de empresas modernas. E essa empresa moderna, na concepção do Arrighi, não só dele, do Brandel,
e também no Marx, no colonialismo. Marx tem um livro fantástico, pouco lido nas ciências sociais, bastante criticado no seu traço, digamos, quase que panfletário, mas já ali já há uma discussão sobre um traço do capitalismo moderno que é o corporativo, e como ele chega à Índia, à China, expropria, expolia, inclusive destruindo e reconstruindo uma lógica tributária muito própria ao capitalismo corporativo e menos própria ao capital mercantil hindu ou asiático. Enfim, então já aí dá essas duas pistas. Então, nessa perspectiva da análise que nós estamos aqui com o Fábio, a discussão é exatamente essa: em que medida a expansão da energia no Brasil e no Nordeste ela é resultado de um avanço de um sistema dominante de empresas e que tem como um dos seus principais protagonistas, ou melhor, o principal protagonista, não o Estado. É uma provocação aqui dos keynesianos. Não o Estado, mas a lógica corporativa por si mesmo. Então, essa é a discussão que nós estamos fazendo, e eu vou aqui apontar apenas algumas das suas características. A primeira delas é essa: se temos um agente que vem ganhando muita força, modernizando a estrutura energética brasileira, é o grupo econômico. E nós queremos afirmar aqui, nesse debate, que o grupo econômico ele tem uma desenvoltura maior, é uma coisa para a gente pensar aqui, maior, de um capitalismo mais periférico. E aí, por exemplo, olha aqui para o professor Roberto, sei que o professor Roberto tem formação em História Econômica, seria bom pensar aqui junto comigo e saber em que medida um grupo econômico ele encontra, como a gente está percebendo aqui, em condições de subdesenvolvimento da economia capitalista periférica, elementos de sua maior velocidade. Então, não há dúvida que os mecanismos de regulação estatal realizados 15 anos para cá para promover o avanço da energia renovável no Brasil, esse aí, o sistema de leilões, etc., essas estruturas desreguladas nos territórios, essa lógica da expoliação via comunidade, na nossa concepção, esses elementos que fogem aos sonistas econômicos, esses elementos permitem uma maior velocidade da atuação do grupo econômico. Então, essa é uma hipótese que estamos perseguindo, e verificar aqui em que medida esse espraiamento de diversos parques teóricos se dão em função também dessa característica do grupo econômico. Então, na minha leitura que eu faço com as pesquisas dos colegas aqui, a minha leitura é uma leitura dentro da sociologia das organizações e dentro de uma sociologia clínica, uma sociologia que defende o papel da responsabilidade corporativa, etc. Então, eu parto de uma hipótese fatalista que diz que essas empresas que produzem energia aqui no Estado não têm responsabilidade alguma. E as teses de mestrado dos departamentos estão apontando para isso. E a história do grupo econômico diz exatamente isso. O grupo econômico, como qualquer outra forma de acumular capital, não só essa, mas todas as diversas formas, desde a economia primitiva até esta, a única responsabilidade ética que se tem é com a ética da acumulação. Então veja, essa é aquilo que estamos perseguindo. Mas dentro de um sistema dominante de empresas, é preciso que se chame a atenção para a ideia de um sistema integrado. E aí por isso que o debate nosso com a geografia, porque não é possível pensar o grupo econômico como alheio a um sistema integrado entre território, comunidade e própria empresa. É nesse sentido, Fábio, tem mais aqui, que a minha interpretação sobre o capitalismo contemporâneo é de um tipo de capitalismo corporativo mais inserido em uma economia relacional. Não inserido numa economia pautada numa lógica ricardiana dos anos 60 e 70. Ou seja, a lógica ricardiana dos anos 60 e 70, na minha análise, ela é pouco funcional. Nem estou dizendo aqui que a lógica dos anos 60 e 70, que era uma lógica de interpretação do mundo ainda muito fordista, ela me serve muito pouco. Né? Ela me serve muito pouco porque na análise do pensamento. Ao partir do Fordismo, para pensar em energia eólica, eu posso cair, mais uma vez, no fatalismo de excluir o papel do território e o papel da comunidade e usar isso como uma mera externalidade. Aqui é o contrário. Aqui a discussão sobre o grupo econômico é trazer o papel fundamental do território e da comunidade, um mecanismo que dá velocidade e qualidade da acumulação de capital feita pelo grupo econômico. Bom, mas um grupo econômico, como nós falamos aqui, para pensar em energia eólica como
uma categoria, ela é indissociável também daquilo que foi a marca de um capitalismo mais mercantil do que corporativo. E essa marca foi a pequena empresa que sateliza em torno desse grupo econômico. Funciona muito como aquele peixinho que está lá, sempre embaixo do tubarão. Como é o nome daquele peixinho? Acho que é o peixinho que fica comendo o peixe piloto. O peixe piloto funciona muito parecido com essa lógica aqui, né? E lembra aqui, olhando aqui para o William, eu lembrei muito da lógica do pensamento do Labini, que o Labini pensa um pouco que medida um sistema econômico é composto também por essas empresas satélites, por esses peixinhos pilotos. A nossa lógica é essa. A hipótese aqui que temos é a ideia de que a estrutura energética do Brasil e do Rio Grande do Norte, ela é composta, ela é resultante de um sistema integrado de empresas, de grandes grupos econômicos, mas se compensa pela relação território, comunidade, peixinho piloto, que é a pequena empresa. Isso não se desenvolve em toda a territorialidade. Então, o peixinho piloto pode estar vivo aqui no Nordeste, né, no seu litoral, mas pode não existir lá no semiárido, ou lá no Oeste Potiguar, etc. Bom, como eu disse, uma categoria teórica. Bom, do ponto de vista da conexão, o papel que o grupo econômico realiza, aquilo que pensamos aqui traz a ideia de que se o grupo econômico, que é o sujeito econômico com um traço corporativo, que vem determinar a lógica do território da energia, ele realiza também uma conexão, aquilo que o Carlos Antônio Brandão vem chamando das escalas de conexão. Ele tem um papel funcional na conexão entre o que é local, que seria o território da comunidade, com o que seria global. A ideia é essa. Isso não explica muita coisa. Por quê? Porque a ideia da conexão do global e do local é a ideia de uma conexão não consentida, mas uma conexão da coerção, feita pela coerção. E passa por onde? Passa pela capacidade que essas grandes empresas possuem de vir, espoliar e despossuir. A conexão passa por aí. A conexão não é uma palavra aqui que traz a ideia da harmonia funcional entre o peixinho piloto, que vive aqui, né, ou a comunidade, não, ao contrário. A ideia da conexão entre o global e o local dá-se pela coerção com o capital estrangeiro, que se traduz aqui na forma do grupo econômico lá para cá, e se dá na forma da coerção via expoliação ou via despossessão. E essa conexão se dá, eu diria, de forma muito mais violenta do que nós imaginamos aqui no Nordeste brasileiro, em função das condições da propriedade fundiária aqui e das poucas chances que as comunidades possuem de reverter essa conexão coercitiva. Então, estamos diante de um fenômeno que é a energia renovável, que todos nós aqui apostamos, mas todos nós aqui não apostamos na forma como ela chega, na forma como ela se reproduz, dada essa forma coercitiva pela qual o grupo econômico se apresenta aqui. Então, se pensarmos um pouco no litoral como uma estrutura técnica relacional, como dizia o Velho Santos, ou seja, estamos aí diante de um problema, ou seja, estamos diante de uma condição cada vez mais funcional de fora para dentro, de pouca capacidade de resistência. Ou seja, pouco se pode resistir ao poder dos grupos econômicos no caso da energia. E aí, no momento da tarde aqui, fiz uma crítica que para nós é comum nas ciências sociais, mas eu particularmente não compreendo que o Estado é uma estrutura capaz de civilizar no ritmo que estamos vendo, né? E vejo isso porque o Estado também é alvo, né, da coação dada por essas organizações corporativas internacionais. Então, se essa é uma saída para a explicação da energia renovável no Nordeste e do Rio Grande do Norte, nós temos que pensar em que medida o comportamento territorial dessas empresas promove ou não aquilo que a gente, na economia regional, pode ser visto como uma integração do mercado regional de energia. Em que medida esse comportamento permite que possamos compreender a integração do mercado regional de energia. Então, a premissa básica é essa. Na nossa leitura aqui sobre energia, não partimos de uma lógica fordista, ou seja, a minha concepção do Fordismo é um desdobramento da lógica ricardiana, e apresentamos aqui a ideia de que as economias são cada vez mais relacionais,
os grupos econômicos, eles reproduzem-se por força dessa lógica relacional da economia. Essa palavra relacional na economia ela não é muito bem-vinda. Né? Os economistas, eu penso que não gostam muito dessa palavra relacional, que remete mais à sociologia, mas a ideia de elementos fora da economia que terminam por orientar a função econômica. Isso aqui não é só coisa minha, isso é também coisa dos velhos tutores que eu tive aqui dentro. Mas veja, a ideia de chamar o grupo econômico, ou os grupos econômicos, como agentes que exercem um protagonismo em um capitalismo que tem mais a sua cara do que qualquer outra coisa, traz outros elementos. Eu diria que traz um elemento fundamental, que é o elemento da violência. Zoraide ontem citou aqui na palavra risco. Eu captei a lógica da Zoraide. Zoraide está lendo muito a ideia do risco, eu diria, pelo Ulrich, também pelo Ulrich, mas traz a ideia de perigo. Na minha concepção, a ideia da propagação dos grupos econômicos em sociedades pobres como a nossa traz a ideia da coerção enquanto conceito ligado à violência, a violência corporativa. Ou seja, a ideia de que a reprodução da energia renovável ela é fundamentalmente calcada numa coerção, é um ato de violência. Se pensarmos aqui, por exemplo, o mercado imobiliário do Ponta Negra, dos anos 60 para cá, o elemento da violência está lá. Ou seja, eu quero entender em que medida se esses grupos econômicos que negociam coercitivamente, que é algo difícil de pensar, negociam coercitivamente a energia do nosso Estado, em que medida a violência está ali presente. Pela formalidade dos acordos, né? Não por um consenso, mas pela formalidade dos acordos, ou seja, a capacidade do atravessador, como foi dito aqui, chegar à porta do proprietário do assentamento e dizer, olha, em função que o senhor não tem o tipo da propriedade, o senhor tem duas alternativas. Ou serve para a corporação, ou nós temos que fazer desapropriação. Então, essas são práticas da violência. Quem está dizendo isso não é obra da intuição aqui, é obra do pensamento do David Harvey, que vem trazendo a ideia de uma expoliação e da despossessão com base em que o elemento da violência está lá. Bom, e a lógica do grupo econômico, que é o que nós talvez precisássemos avançar nessa pesquisa de energia renovável aqui, é a ideia da financiarização. Ou seja, em que medida nós podemos criar a história do processo de financiarização aqui, da presença de grupos econômicos no Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, nós temos condições de entender os descaminhos dos royalties do petróleo. Eu acho que isso é algo bastante conhecido. Mas eu não compreendo ainda os descaminhos dos investimentos da energia eólica no Rio Grande do Norte. Em que medida se dá os descaminhos desse investimento? Como se dá? Em que medida esses descaminhos financeiros eles levam a dependência cada vez maior dos territórios dessa presença ou não da energia renovável? Então, nesse sentido, o grupo econômico deixa de ser uma mera empresa para ter um traço de uma economia relacional e ser, ou melhor, se comportar como um agente político. Bom, brevemente, a história dos grupos econômicos nas sociedades mercantis, não nas capitalistas, mas as mercantis, a origem desse sujeito remete ao século XVII. Remete ao século XVII por três grandes movimentos: o capitalismo holandês, o capitalismo inglês e o capitalismo norte-americano. Do século XVII para cá, essa forma, chamada de grupo econômico, ganhou diversos nomes. E, fundamentalmente, até o século XIX, essa forma de acumular capital teve uma presença gigantesca no mundo ocidental capitalista na forma das companhias comerciais. Então, as companhias comerciais foram extintas no século XIX, por volta de 1840, 1820 aproximadamente. E no seu lugar surgiu aquilo que nós conhecemos hoje, que se tornou o objeto que vem dando características ao modo de produção, que é o sistema dominante da empresa com base na corporação, que é o grupo econômico. Então, as bases do grupo econômico, na sua história, são bases mercantis. E a sua origem, sua célula inicial é a velha companhia. A velha companhia é binária, do contratador e do contratado. Essa forma foi ganhando cada vez mais vulto, passando a ser financiarizada por judeus
modelos holandeses, portugueses, enfim. Se você imaginar a presença holandesa aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, fundamentalmente foi a presença também de uma lógica de grupo econômico, não no sentido corporativo, obviamente, não no sentido corporativo contemporâneo, mas no sentido corporativo daquele momento, daquela circunstância, com um capital ainda muito mais mercantil do que financiarizado. Então a lógica, o caminhar do grupo econômico começa com a primeira companhia, a primeira companhia, como diz o Fernando Brandel, em terras europeias, sobretudo em Veneza. Dessa forma ela vai ganhando espaço a se transformar na chamada sociedade anônima. E esta sociedade anônima, por força de diversas estratégias, dentre elas a corporação, a associação e a integração, ela ganha um formato imenso, que é o formato do grupo econômico, que passa a ser uma estrutura de acumulação capital que tem o controle, não só acionário, mas político de diversos segmentos econômicos, diversas atividades empresariais. Bom, essa chave é uma tentativa de explicar a energia renovável aqui e tentar fugir um pouco da ideia de que a energia renovável aqui é necessariamente, essa é dos keynesianos de plantão, que aqui tem um keynesiano, sempre em todo auditório tem um keynesiano. Aqui tem muito keynesiano. É dizer o seguinte, em que medida o Estado perde a mão com relação à presença e expansão dessas energias aqui. Em que medida o protagonista passa a ser da grande corporação capitalista. Veja, essa corporação capitalista que estamos falando aqui não é mais um modelo holandês, nem um modelo britânico, nem familiar holandês, nem burocrata e familiar britânico. É um modelo racional, burocrata e pós-fordista norte-americano. E essa que está aqui entre nós. Então essa é uma tentativa, uma chave de pensar. Outra ideia que nós temos aqui para discutir com a energia é que a diversificação e a integração são duas características que estão na origem do grupo econômico. Eles vêm se reproduzindo, obviamente, não poderia deixar de ser, com muita velocidade no Nordeste brasileiro. Então, não sei se foi a tese de Rafael ou foi a tese de outro professor aqui, acho que economia, que mostra que em 10 anos de energia eólica aproximadamente, só no litoral norte-brasileiro, até a Google já está investindo aqui na produção de energia renovável. Ou seja, há uma diversidade e associações de diversos grupos econômicos que se revezam, se remanejam no mesmo espaço territorial. Essa é uma outra chave explicativa. Tá? Bom, e para tentar encerrar, eu vou forçar aqui a barra, a gente debater aqui. Eu diria que não há, nessa interpretação que nós fazemos aqui, lendo o Pedro Giovanni Henrique, lendo por outros marxistas mais moderados, quando se trata de energia renovável, eu diria que não há uma hegemonia das relações interestatais. O que nós percebemos aqui é que há uma hegemonia das estratégias tipicamente corporativas. E as estratégias corporativas podem ser associadas aqui necessariamente à lógica do grupo econômico, à lógica interna, e que são três: a integração, a fusão corporativa e as incorporações. Essas estratégias, elas marcam exatamente a presença da energia renovável aqui. Se afirmarmos que a hegemonia é corporativa, e secundarizarmos aqui o lugar do Estado nessa produção de energia renovável, nós teremos que rever aqui a capacidade que o Estado tem de promover a demanda por energia. Faremos um debate diferente da corporação para o Estado e não do Estado para a corporação. Bom, aqui para fechar essa discussão, para abrir aqui para colega, eu diria que o sistema de avanço territorial da energia renovável, ela tem uma relação muito direta dos processos, de três processos pouco estudados ainda por nós aqui. Primeiro, um sistema financeiro muito mais complexo do que aquilo que foi até o século XIX, obviamente, e até os anos 70, muito mais ditado pelo Fordismo,
e fundamentalmente um processo de desterritorialização, que já conhecemos aqui, e de baixa capacidade de regulação dos bancos centrais. Os bancos centrais, na nossa concepção, eles têm uma baixa capacidade de regular a lógica da energia renovável. Então são essas questões que eu trago aqui para nós. Veja, essas questões eu discuti aqui quando nós discutimos aqui o grupo econômico, que tem um ciclo bastante fechado de acumulação de capital, em base mercantil, ou seja, foi um grupo econômico que se constituiu fundamentalmente por um Natal que não existe mais, que é o Natal da Segunda Guerra Mundial, ou seja, desdobramentos mercantis das pequenas empresas, e com isso foi se traduzindo desde a lógica mercantil, a lógica produtiva, a lógica financeira, e com isso se espraia para o Nordeste e para o Brasil, que foi o caso do grupo econômico Guararapes. Então eu trago essas questões para nós pensarmos aqui, que medida esse grupo econômico ainda é uma categoria que tem força, e se estamos vivenciando no Brasil um cenário de subdesenvolvimento, uma expressão do capitalismo tipicamente corporativo.